Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques desta segunda-feira. Com perspectiva climática nos Estados Unidos, cotações da soja e do milho despencam na Bolsa de Chicago. No Brasil, o mercado financeiro reduz previsão do dólar para R$ 5,18 neste ano. Na meteorologia, alerta de granizo em Goiás e escassez hídrica que pode impactar no levantamento final da safra de algodão em Mato Grosso do Sul. Veja também, com menos de 2% das áreas de milho colhidas em Mato Grosso, desempenho das lavouras preocupa agricultores. Em Nova Mutum, Sindicato Rural já estima a perda de produtividade. Nós deveremos ter uma perda de produtividade geral entre 15% e 20% aqui no município. E mais, Grupo Canal Rural e a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos renovam parceria para a cobertura do Freio de Ouro, a maior competição da raça crioula. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. O Mercado e Companhia já está no ar. Segue a expectativa sobre as definições de recursos e taxas de juros do Plano Safra 21-22. A última semana terminou com o presidente Jair Bolsonaro sancionando o projeto de lei que recompõe a subvenção do Plano Agrícola e Pecuário. Mas o projeto ainda precisa passar pelo Conselho Monetário Nacional, que avalia a aplicação da política de crédito rural. Nós vamos com as atualizações com a nossa repórter Paula Cuenca, direto de Brasília. Ainda tem expectativa, Paula, de lançar o plano na semana que vem? Uma boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Ainda existe a expectativa, sim, no Ministério da Agricultura para fazer esse lançamento do Plano Safra 21-22 a partir da próxima semana. As datas mais prováveis são a terça-feira, dia 22, ou então a quarta-feira, dia 23. Mas você falou muito bem, ainda é necessário haver aprovação do Plano Safra 21-22 pelo Conselho Monetário Nacional. Esse conselho que é formado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo secretário de Fazenda, que é o Bruno Funchal, e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. São essas três pessoas, essas três figuras que vão fazer toda a aprovação da política de crédito rural no país e vão poder dizer se o Plano Safra 21-22, da forma como foi pensada, tanto pelo Ministério da Agricultura quanto pelo Ministério da Economia, é possível de ser realizado. O que a gente tem até agora é uma grande indefinição. Isso porque as negociações ainda estão abertas. Conversei com uma fonte do Ministério da Agricultura que disse que ainda não chegaram a uma definição de tamanho de recursos deste Plano Safra ou como ficarão as taxas de juros. O que já existe uma conversa muito forte nos bastidores, a gente tem aí esse grande posicionamento, é de que as taxas de juros ali do Pronaf, que sempre trabalham em patamares mínimos, neste Plano Safra está em 2,75%, a menor taxa, essa deve crescer sim para o próximo plano, porque os custos financeiros tiveram um aumento, a taxa Selic já não é a mesma do ano passado, ainda existe até a previsão da taxa Selic crescer ainda nesta semana pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central. Então, toda a conjuntura trabalha para que essa taxa de juros cresça. O que eles estão tentando dentro do Ministério é fazer com que essa taxa saia de 2,75% e suba apenas para 3% ali no patamar mínimo. Mas ela ainda deve variar. Hoje ela varia até 4%, é possível que essa taxa ainda varie chegando até 6%. Mas tudo ainda está em negociação. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tenta conseguir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é quem acaba batendo o martelo final também sobre as questões do Tesouro, já que é uma secretaria dentro do Ministério da Economia, um repasse de 16 bilhões e 400 milhões de reais do Tesouro Nacional para a equalização das taxas de juros. O pedido inicial da ministra era de 15 bilhões, mas diante de todo esse cenário de aumento de inflação, variação de dólar, aumento da taxa básica de juros da economia, está pedindo um valor a mais até para o Plano Safra sair com um volume maior neste novo ciclo. Eu lembro que no Plano Safra atual, ele foi anunciado com 236 bilhões de reais. Então, a expectativa é fazer com que as taxas de juros não precisem subir tanto e, ainda assim, exista um volume de recursos maior do que o do Plano Safra atual. Lembrando ainda para a nossa audiência que aqueles recursos equalizados que foram bloqueados pelo Tesouro Nacional no início do mês de maio, por conta dos problemas no orçamento, eles voltaram, então, agora a poder ser emprestados.
De acordo com o Tesouro Nacional, no momento que houve aquele bloqueio, ainda existia 9 bilhões e 400 milhões de reais de recursos equalizados a serem financiados em diversas linhas de programas, tanto de custeio quanto de investimento. Então, os produtores que estiverem interessados podem ir atrás de suas instituições financeiras que operam com estes recursos e tentar também fazer algum empréstimo até o dia 30 de junho dentro deste Plano Safra com as taxas atuais. Obrigada, Paula Cuenca, pelas informações. Uma boa semana aí para você. E ainda sobre o assunto, nós vamos conversar com o João Prieto, que é coordenador do ramo agropecuário da Organização das Cooperativas Brasileiras. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos. Qual que é a expectativa da OCB para o Plano Safra 21-22? Nós estamos na expectativa que o plano que entra em vigor agora no mês de julho mantenha a arquitetura de financiamento da safra, principalmente quando a gente fala de cifras voltadas para investimento. Então, a gente espera que existam aí recursos suficientes para o financiamento da safra, a taxas adequadas para que tanto os produtores quanto as suas cooperativas agropecuárias tenham total condição de colaborar ainda mais com a economia nacional através do agro, sendo a política pública do crédito rural uma das políticas imprescindíveis para que isso ocorra. E, João, quais são as reivindicações da OCB para o próximo Plano Agrícola e Pecuário? A OCB tem trabalhado em 3 vertentes nas suas demandas voltadas ao Plano Safra. A primeira é justamente essa garantia aí das rubricas e a garantia do recurso suficiente para que haja o adequado financiamento da safra. Temos trabalhado também com alguns ajustes específicos nas linhas de financiamento, onde novamente estamos priorizando nessas linhas as linhas destinadas a investimentos, que são de fundamental importância para as cooperativas agropecuárias. E, além disso, temos feito algumas propostas de ajustes operacionais. A exemplo aqui, podemos citar a questão do enquadramento da renda bruta do PRONAF, onde nós estamos solicitando aí que haja um adequado enquadramento em relação principalmente aos custos que aumentaram sobremaneira nos últimos anos, e para que esse produtor pronafiano ele continue adequadamente enquadrado na política pública, essa renda tem que ser novamente revista e adequada. E você acredita que os recursos prometidos neste ano devem ser suficientes para a demanda dos produtores? Nós estamos trabalhando na expectativa de que exista mais recursos disponibilizados para a próxima safra do que nós observamos para a safra vigente. Contudo, cabe aqui fazermos uma ressalva que a demanda por investimentos ela deve continuar alta, a demanda por financiamento como um todo deve continuar alta. Então, vai ser muito importante aí que o governo federal, com o apoio das entidades de representação, consiga calibrar da melhor maneira esses recursos para que não haja nenhum tipo de risco de esgotamento do financiamento ou de algumas cifras específicas logo nos primeiros meses da safra que vai entrar em vigor. E em relação às taxas de juros, qual que é a expectativa, João? Lá no início, quando nós começamos a discutir junto à nossa base as nossas propostas, a gente estava trabalhando com uma solicitação de redução de taxa de juros. Contudo, diante do cenário atual e do esforço que o governo federal tem feito, principalmente para garantir que exista um montante suficiente de recursos, a gente trabalhou com uma solicitação de manutenção das taxas que estão sendo praticadas no Plano Safra vigente. A gente sabe que vai ser importante, que vai ser necessário aí algumas adequações, então a gente está solicitando que haja todo um cuidado especial, principalmente para que o que for oferecido nessa safra que vai entrar em vigor não descolhe aí da realidade tanto do produtor rural quanto das cooperativas agro. Eu conversei com o João Prieto, agradeço sua participação aqui no Mercado e Companhia desta segunda-feira. Uma boa tarde e uma ótima semana. Obrigado, uma boa tarde. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, reabriu os pedidos de financiamento do Plano Safra 2021, que estavam congelados desde o começo do ano. O comunicado foi divulgado na última sexta-feira. A decisão autoriza os bancos a retomarem as operações de crédito rural com equalização de juros nesta temporada. A seguir, na meteorologia, alerta de granizo em Goiás e escassez hídrica que pode impactar no levantamento final da safra de algodão em Mato Grosso do Sul. E ainda, Grupo Canal Rural e Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos renovam parceria para a cobertura do Freio de Ouro, a maior competição da raça crioula. Não perca no próximo bloco.
estamos de volta e você prepare o coração e a torcida, porque a cobertura jornalística do Freio de Ouro, a maior competição da raça crioula, está de volta às telas do Canal Rural. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos renovou a parceria e a transmissão das classificatórias nacionais vai ser feita pelo Lance Rural e pela primeira vez pelo canal do Criador. O Freio de Ouro vai completar 40 anos no ano que vem e está cada vez mais consolidado. Mais detalhes na reportagem de Débora Fabrício. Nessa trajetória de ascensão, o cavalo crioulo rompeu fronteiras, se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Conquistou a admiração de criadores, treinadores, técnicos e o público que acompanha atento e vibra a cada movimento das provas do Freio de Ouro. Já os ginetes se esforçam nas pistas de competição para extrair o melhor de cada animal. O Freio de Ouro é uma prova completa, democrática, qualquer animal pode chegar a uma final. O cavalo crioulo ganhou espaço garantido nas fazendas pela resistência, rusticidade, perfil dócil e aptidão para as lidas campeiras. São perfeitos para o manejo do gado, passeios e longas distâncias. Rodrigo, que é médico veterinário e técnico credenciado à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, explica as características morfológicas da raça. Como nós temos um cavalo fundamentalmente usado para ser montado, independente da função, a finalidade a qual ele é designado, seja freio de ouro, seja lazer, seja trabalho nas estâncias, trabalho no campo, trabalho com o gado, esse cavalo morfologicamente sempre vai ter que ter uma linha superior, uma linha de lombo correta, com bom relevo muscular, com boas transições entre as partes da linha superior, isso é fundamental, sustentado por bons aprumos. Então, qualidade de linha superior, bons aprumos e boas angulações vão refletir de forma direta na qualidade dos movimentos. Mas antes de falar do futuro, dos planos para o Freio de Ouro de 2021, é preciso olhar para trás e relembrar o legado deixado pelos primeiros organizadores e incentivadores da competição. A mais importante prova da BCCC teve origem na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, durante a década de 70. Somente em 1982, ano de comemoração dos 50 anos, que a associação criou o primeiro Freio de Ouro, em homenagem aos fundadores da entidade. Oswaldo Pons, da cabanha Tupambaé de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, acreditou nas mãos do inesquecível ginete Wilson Charlate de Souza e no Itaí Tupambaé, vencedor do primeiro Freio de Ouro. Um dia, quando surgiu o movimento do Freio de Ouro, eu ia daqui da minha casa e passando ali na Parada Pons, onde hoje é o meu irmão, que era onde o Wilson ficava. O Wilson estava dando água para o Itaí, que eu tinha mandado ele lá para ele iniciar domo. E ele me disse, tu tá sabendo que vai ter agora, o baixinho Wilson esteve aqui e me disse que vai ter o tal de Freio de Ouro, que a associação vai criar. Eu disse, não estou sabendo, mas como é que não é? Não, eu queria te pedir amarelo emprestado, que ele já tinha domado, que era o xodó. Eu disse, não, negativo, nós vamos ir com um bicho da nossa marca e vai ser esse que tu tá dando água. E a coisa aconteceu, fomos a Esteio, lá em Jaguarão ele foi classificado, né, que gerou até aquela poesia do Jaime, de bocal do queixo atado, e lá em Esteio, no freio, nós conseguimos ter a sorte de ser o primeiro Freio de Ouro. O Freio de Ouro vai completar 40 anos no ano que vem, com as transmissões ao vivo pelo Lance Rural e aos domingos pelo canal do Criador e também redes sociais da BCCC. O cavalo crioulo chegou mais longe. Nesta temporada de 2021, a BCCC e o Canal Rural renovaram parceria para a transmissão das 5 classificatórias nacionais e mais a grande final do Freio de Ouro, que este ano vai acontecer de 29 de setembro a 3 de outubro. A parceria do Canal Rural com a BCCC já tem 22 anos. É um compromisso histórico nosso aqui do Canal Rural. E é motivo de muito orgulho estarmos novamente com a BCC neste ano, transmitindo todas as emoções do Freio de Ouro.
Assumimos um compromisso forte com a associação para usar todas as nossas ferramentas de comunicação, seja o canal rural para levar notícias, informação, o canal do criador para transmitir na íntegra todos os eventos junto com o Lance Rural. Enfim, todas as nossas operações de televisão, de internet estarão à disposição da comunidade para levar em todos os momentos a informação certa, todas as emoções e ajudar a propagar essa raça tão importante para o nosso esporte equestre e também para os negócios da pecuária. Quem erra menos é quem realmente leva o freio de ouro. Oswaldo dá um conselho aos ginetes que estão se preparando para a nova temporada de provas. Eu acho que o cavalo crioulo é uma raça que é para o homem de sela montar. E eu acho que nós não podemos botar a boca abaixo também a nossa cultura. A gente tem que respeitar. Então, nós temos que criar um cavalo que seja para o mundo. Todas as emoções e informações sobre o Freio de Ouro 2021 você acompanha nas redes sociais da ABCCC, nos nossos telejornais, no site do Canal Rural, redes sociais e também pelo Lance Rural e no canal do Criador. Anote aí, no dia 30 de junho já vai ter transmissão ao vivo. E vamos conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, o Onésio Silveira Prado Júnior. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Onésio, conta pra gente qual que é a expectativa com a renovação dessa parceria do Freio de Ouro. Olha, a expectativa é muito grande e era um desejo que nós tínhamos, como já disse o Júlio, uma parceria que existia há 22 anos e que teve uma interrupção agora o ano passado, mas desde o ano passado, quando nós assumimos a diretoria, a presidência da ABCC, um dos objetivos era esse, voltar com a parceria com o Canal Rural. E hoje, com todo o contexto de vocês, Canal Rural, Canal do Criador, o Lance Rural, que está 100% ligado ao agronegócio. E o cavalo crioulo está ligado totalmente ao agronegócio, à pecuária. Além da parte de esportes, né, que o cavalo crioulo participa, nós temos a parte do cavalo de trabalho, que está ligado diretamente à pecuária. E a volta do Canal Rural, do contexto do canal, o Grupo Canal Rural, vamos chamar assim, vai nos ajudar, e vem nos ajudando há 22 anos, e vai voltar a nos ajudar na divulgação e no crescimento do cavalo crioulo por todo o Brasil. O cavalo crioulo que vem ganhando espaço, vem crescendo e vem criando novos adeptos. Eu sempre digo que o cavalo crioulo, pelas suas qualidades, nós só precisamos levar ele aos lugares, depois ele sozinho se estabelece. Então, para nós é um marco muito importante a volta dessa parceria com vocês. E muito mais divulgado, né? Como você mesmo disse, o Júlio também, porque neste ano, além da cobertura jornalística aqui no Canal Rural, nós vamos ter a transmissão das classificatórias nacionais pelo Lance Rural e pela primeira vez no Canal do Criador. Mais opções para atender os amantes da raça crioula, não é isso? Com certeza, com certeza. E você sabe que, e como eu disse anteriormente, nós queremos muito estar em contato e estar diretamente junto ao pessoal do agronegócio. E não existe melhor maneira de estar com eles, que seja com o Grupo Canal Rural, com os canais de vocês e com a internet e YouTube de vocês. Eu concordo. E como é que estão os preparativos para as classificatórias nacionais do Freio de Ouro? Olha, como todos sabem, nós estamos enfrentando 2 anos atípicos, né? O problema da pandemia, no ciclo passado, nos pegou, mas nos pegou na metade, porque quando a pandemia realmente começou com problemas em fevereiro, e o nosso ciclo vai de julho a agosto. Então, ano passado, nós conseguimos fazer metade do ciclo sem problemas da pandemia e a outra metade precisamos administrar. Esse ciclo nós estamos trabalhando 100% na pandemia. Isso nos traz algumas incertezas em relação às datas, né? E realmente nós precisamos, em função dessas palavras, dessas paradas, do lockdown que tivemos, nós precisamos ir prorrogando algumas provas.
mas com certeza vamos encerrar o ciclo nosso, que normalmente se encerraria no final de agosto e início de setembro. Nós fomos obrigados a transferir para o final de setembro e início de agosto, que é a última prova nossa, que é o Freio de Ouro. E antes disso temos todas as classificatórias, que começa agora, inclusive com transmissão de vocês, no final de semana agora de 30 de junho e início de julho. E vai ser o bocal de ouro, que é a prova semelhante à final do Freio de Ouro, apenas com animais inéditos, animais que estão fazendo o primeiro ano de prova. Onésio, vamos nos ajustando, mesmo que algumas provas fiquem aí de forma mais tardia, não é isso? Eu quero agradecer sua participação aqui no Mercado e Companhia, te desejo sucesso nessa parceria e até uma próxima, viu? Muito obrigado, um grande abraço e contamos com todos aí prestigiando as nossas provas, assistindo pelo canal do Criador. Inclusive hoje, às 19 horas, nós fazemos uma live junto com o pessoal do canal, com o Júlio, presidente do canal, dizendo exatamente como vão ser as nossas coberturas e o nosso trabalho. Agradeço, um abraço a todos. Um abraço. E para celebrar a parceria entre o Canal Rural e a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, vamos ter, como ele mesmo disse ali, uma live hoje às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, com o presidente da ABCCC, o Onésio Silveira, e o presidente do Canal Rural, Júlio Carninho. A live vai ser transmitida pelo YouTube e Facebook do Canal Rural, do canal do Criador e também do Lance Rural, não dá para perder. E também, olha só, pelo Instagram do Canal Rural e pelo aplicativo do Lance Rural. A gente está esperando aí por você logo mais às 7 horas da noite, não perca. E vamos agora à previsão do tempo, porque a semana começou gelada no centro-sul do Brasil e com previsão de chuva e granizo em Goiás. Todos os detalhes a gente vai saber com a Desirê Brant. A gente já tem a Desirê aqui. Desirê, não é um pouco atípico a gente ter granizo nessa época do ano em Goiás? Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde também a todos que nos assistem. É bem atípico, né? A chuva já é algo atípico. Agora, com granizo também é outra questão aí que é bem fora do comum para essa época do ano. Mas tem algumas áreas de instabilidade que podem provocar chuva hoje, não só na metade norte de Goiás. Por enquanto, pelas imagens de satélite, a gente só enxerga algumas nuvens carregadas nas áreas mais ao norte do Brasil. Mas agora, no decorrer da tarde, a nebulosidade vai aumentar e podem ocorrer algumas pancadas de chuva. Tá certo que o acumulado não é lá grandes coisas. Olha só, a expectativa é de 5 a 10 milímetros entre a região do Cerrado Mineiro, Goiás principalmente, algumas áreas de Mato Grosso e também algumas áreas do sul e sudoeste da Bahia. E estas áreas de instabilidade podem provocar queda de granizo em algumas localidades, principalmente no estado de Goiás, na região mais central e até em alguns pontos isolados do estado de Mato Grosso. Priscila. E Desirê, quero trazer uma informação aqui e compartilhar com você, porque segundo a Ampasul, que é a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, a colheita da cultura já começou e vai se estender até agosto. E a escassez hídrica vai impactar no levantamento final da safra. Você tem previsão de alguma chuva localizada que pode prejudicar a lavoura de algodão agora nessa fase de colheita, Desirê? Como é que está aí essa previsão? Pois é, Priscila, a gente tem esse risco para queda de granizo, como eu falei, e além disso, essa chuva totalmente atípica acaba atrapalhando, sim, esse processo de colheita no estado de Mato Grosso, e amanhã ainda tem previsão de chuva nestas áreas, por causa de áreas de instabilidade. A chuva, como eu mostrei, ela não é tão volumosa, mas pode sim, mesmo sendo fraca, prejudicar as áreas produtoras de algodão. Veja que tem previsão de chuva isolada aqui entre o noroeste de Minas, metade norte de Goiás, metade norte de Mato Grosso, Tocantins e oeste da Bahia também. Centro e sul do Brasil já terá uma terça-feira de tempo firme, só com algumas áreas de instabilidade aqui no leste do Rio Grande do Sul, o que pode provocar chuva. Agora, de quinta para sexta-feira, uma nova frente fria vai se formar e ela deve provocar chuva entre o sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Não deve provocar chuva no Rio Grande do Sul, vai seguir com tempo mais firme, principalmente no interior do estado, assim como também o oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Agora, entre o norte do Paraná e metade sul de São Paulo, o acumulado dessa chuva pode chegar a 30 até 50 milímetros entre a quinta-feira
e o fim de semana. E aí, no decorrer do fim de semana, a chuva avança também aqui para o sul de São Paulo e metade sul do estado de Mato Grosso do Sul. Agora, a porção central do Brasil, no final desta semana, já fica com um tempo mais firme, mas tem sim esse risco entre hoje e amanhã de uma chuva que pode prejudicar, sim, as áreas produtoras de algodão. Nesse próximo período, do dia 20 ao dia 24 de junho, a chuva volta a se concentrar novamente na região sul, volta a chover no Rio Grande do Sul, porém com acumulados de 15 a 20 milímetros. Porção central do Brasil com tempo mais firme, tem chuva para o sudeste, mas só na faixa leste, continua a chover no extremo norte do Brasil e também tem chuva ao longo da costa do Nordeste, o que é normal para a época do ano, principalmente aqui ao longo da faixa leste da região. Chegamos quase até o finalzinho do mês de junho, olha só, 29 de junho, de 25 a 29 de junho, com chuva de novo na região sul do Brasil, 30 milímetros entre Rio Grande do Sul, sudoeste de Santa Catarina, 15 milímetros entre Paraná, sul de São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul. Centro do país, áreas produtoras de algodão com tempo firme neste período. E já temos também, Priscila, a data para a próxima onda de frio, e vai ser agora, nesse fim de semana. Por enquanto, esse mapa aqui, que vai até o dia 19, ou seja, até o próximo sábado, mostra o frio especialmente aqui na região serrana do Rio Grande do Sul, nas áreas mais próximas ao Uruguai. Esse é o próximo mapa que já pega boa parte da semana que vem, e aí a gente enxerga a diminuição aí desse frio que está previsto para este fim de semana. Inclusive, eu separei um mapa aqui já mostrando o risco de geadas, porque vai ter mínimas de 3 graus na madrugada do domingo, principalmente, entre o norte do Rio Grande do Sul, meio oeste de Santa Catarina, sul, sudoeste e até oeste do estado do Paraná, Priscila. Mas mal acabou a primeira onda de frio que a gente está passando, né, Desirê? Já tem uma próxima aí a caminho. Nada diferente do que esperar do já inverno. Tem agora, no fim de semana. O inverno começando semana que vem, né, Desirê? A gente vai trazer todas as atualizações. Obrigada pela sua participação, boa semana. Isso mesmo. E eu lembro você, produtor, que pode enviar suas dúvidas e sugestões pelo nosso WhatsApp, 11 98524 0073. É rápido e fácil. É só direcionar seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não deixe de enviar suas sugestões para a gente. E agora a gente vai aqui para o CPEA, os números do CPEA, o fechamento do dia anterior que a gente compartilha aqui da sexta-feira, né? Porque o dia anterior foi domingo. Vamos lá, indicador CPEA Exalc, boi gordo. Média São Paulo, R$ 319,45, alta de 0,66%. Café Arábica, R$ 872,57, alta de 0,35%. A soja, R$ 165,35, queda de 0,36%. Milho Exalc BMF Bovespa, R$ 94,88, queda de 0,35%. Algodão, R$ 5,01 a libra peso, queda de 0,09%. Açúcar cristal, a saca de 50 quilos, R$ 115,60, queda de 1,39%. A seguir, com perspectiva climática nos Estados Unidos, cotações da soja e do milho despencam na Bolsa de Chicago. E ainda, no Brasil, o mercado financeiro reduz previsão do dólar para R$ 5,18 neste ano. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Mercado e Companhia. A gente vai compartilhar com vocês as cotações da soja em Chicago. Temos aqui contratos para julho de 2021, 14 dólares 78 cents mais 50, queda de 30 cents. Agosto, 14 dólares 49 cents, queda de 33,50. E contratos para setembro de 2021, 14 dólares 13 cents, queda de 34,50 cents. Agora o milho. Contratos para julho de 2021, 6 dólares 66 cents mais 50, todos aí em queda, 2 cents. Setembro de 2021, 6 dólares 6 cents, queda de 23,75 cents. E para dezembro de 2021, 5 dólares 86 cents, mais 25, queda de 23,50 cents. Agora o trigo. 6 dólares 77 cents mais 75, queda de 2,75 cents. Para setembro, 6 dólares 82 cents mais 50, queda de 3,25. E contratos para dezembro de 2021, 6 dólares 90 cents mais 25, queda de 3 cents. Vimos aqui as cotações em queda em Chicago, mas o que está levando os preços a esse patamar? É o que nós vamos saber agora com o analista Fernando Muraro. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo. Oi, Priscila, boa tarde, tudo bem com você? Com
estamos bem, vamos seguir assim. A gente quer falar um pouco do clima, né? O clima nos Estados Unidos, ele está sendo o principal fator que reflete nas cotações de hoje, na sua opinião? É isso mesmo, Priscila. O que acontece, basicamente, é que nós estamos nessa fase, os americanos acabaram de plantar o milho já faz mais de 15 dias, mas a soja eles terminaram de plantar na semana que passou, ou há 15 dias atrás também, e agora nós estamos naquela fase que o mercado fica comprando e vendendo chuva, né? Se aparece chuva, o mercado cai, se o mercado não aparece chuva, o mercado sobe, né? Na semana passada, veja só, a soja estava lá 16,23 nessa mesma segunda-feira, e o milho estava 7,17. Agora o milho está 6,62 e a soja, como você falou aí, ao redor de 14,78, 14,80 nesse momento, né? Então é bem típico o mercado climático, né? O mercado climático americano. Ontem à noite foi bem interessante porque a gente que vive disso aqui de mercado, né? As primeiras chamadas indicavam uma chamada de 10 a 15 de alta. E depois, com a mais recente projeção climática para essa semana, o mercado acabou caindo bem na abertura 10 a 15 de baixa, né? Então, veja como é bem típico o mercado climático que estamos vivendo nesse momento, Priscila. E essa perspectiva climática ela também pode impactar nas condições das lavouras de milho e soja no país norte-americano? Você não acha isso? Qual que é a expectativa? Pois então, agora acabamos de terminar o plantio, né? Então vamos viver aí até julho, quem sabe agosto, até setembro, essas oscilações aí, esse movimento, eu chamo aqui de lavadora de roupa, sabe? Porque por um momento a gente está em cima, achando que o mercado vai subir mais, aí o mercado vira, e agora estamos para baixo, e assim vamos, né? Vamos nessa oscilação aí até o final da safra norte-americana, ainda mais que é um ano que eles não tem muitos estoques e tal, então essa loucura climática vai ser o padrão mesmo, Priscila, durante todo esse verão. Agora começa a semana que vem já o verão norte-americano, né? Então nesse verão norte-americano a gente vai para esse padrão bem errático de cotações e clima, viu, Priscila? Ficamos aí apoiados no clima, né? E aqui no Brasil, como é que os preços dos grãos devem se comportar, na sua opinião? Naturalmente, né? O mercado internacional, né? Nós mexemos com commodities agrícolas cotadas internacionalmente, né? Então a pressão da climática, agora as mais recentes projeções indicam um cenário mais climático positivo, portanto pressão no mercado internacional. E aí aqui no Brasil, agora temos aí um câmbio a 5,06 também pressionando as cotações. Então, por um momento, perdemos os melhores momentos que foram observados no mês passado mesmo, Priscila. É natural uma pressão, dado que a formação de preços de soja e milho e outros grãos é internacional, né? E por aqui nós temos uma expectativa de quebra para a segunda safra de milho no Brasil, né? Isso vai interferir nos preços e também no abastecimento interno? Nós tivemos especialmente a safrinha, né? Nós temos que falar de safrinha, né? Já que a safra de soja foi excepcional, muito boa, uma safra de 135 milhões de toneladas. Mas para a safrinha, nós aqui da Agência Rural já estamos trabalhando com o número, né? Só Centro-Sul, que é o número que a gente gosta de trabalhar, ao redor de 60 milhões de toneladas, sendo que a gente projetou 79, 78 lá no início, né? Então, o mês de abril extremamente seco acabou atingindo em cheio essa safrinha do Brasil, que foi plantada tarde, e infelizmente tivemos um mês de abril muito, muito seco, né? E aí, portanto, dizimou nossa safrinha aí para 20 milhões de toneladas a menos que a gente imaginava. Então, isso vai ter os impactos aí, naturalmente, no mercado. Nós estamos vivendo com o mercado acima, ao redor de R$90, o mercado disponível do milho, o que são preços excepcionais como um todo, Priscila. São muitos os desencontros climáticos, né? Quero agradecer aqui o seu tempo conosco, te desejar uma boa tarde e uma boa semana. Boa tarde, boa semana para vocês, igual. E após 3 semanas sem alteração, a projeção do câmbio para o fim de 2021 voltou a ser revisada aí para baixo. É o que aponta o relatório Focus divulgado hoje pelo Banco Central. O câmbio para o fim de 2021 foi reduzido de R$ 5,30 para R$ 5,18. O IPCA 2021, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 5,44% para 5,82%.
A projeção do Produto Interno Bruto, PIB, passou de 4,36% para 4,85%. A estimativa da Selic, taxa básica de juros, passou de 5,75% para 6,25% para o fim deste ano. E sobre as perspectivas aí econômicas, eu vou conversar agora com o nosso comentarista Miguel Daoud. Daoud, nós temos aí o mercado financeiro prevendo um dólar mais baixo, como a gente mostrou. O que esse movimento sinaliza, na sua opinião? Uma boa tarde e seja bem-vindo, Daoud. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, eu vou fazer uma análise bem técnica, uma análise da realidade, o que ocorre realmente no sistema financeiro. Porque você sabe, né, Priscila, que a economia, os fatos, os estoques, né, eles não mudam. O clima, né, eles não mudam em 24 horas. Eu acho que o que muda são as expectativas dos agentes econômicos. E aqui no Brasil, não tenha dúvida que está havendo, como lá fora também, uma mudança dos agentes. Então vamos lá, vamos na prática dizer o que acontece, por que o dólar está caindo, né, hoje e qual é o patamar de sustentação do dólar. Eu acho que isso é muito importante. O Boletim Focus mostra o seguinte, que a taxa de juros vai ter que subir mais. Ela tem uma previsão de 5,75, pulou para 6,25, e aí quando você tem uma taxa de juros mais alta, você não carrega a posição no mercado futuro em dólar, porque acaba ficando mais caro. Então você vende as posições para ficar nos juros. E este movimento diante do Boletim Focus, ele mexeu com os juros, né, com a taxa de juros e com o câmbio. Então esse é um fato, porque os agentes, eles nunca operam isoladamente, né? Eles vendem uma posição, compram outra, e isso, uma posição acaba protegendo a outra. E uma coisa interessante que eu estava observando, tinha o overhead. O que é o overhead no mercado futuro? Eram posições compradas de hedge sem a contrapartida, que isso acabou zerando. Então, eu estou dizendo isso para afirmar, Priscila, que o câmbio vai ter, independente da trajetória dos juros, vai ter uma estabilidade em torno de R$5, né? E quando que isso vai se alterar? Vai se alterar em agosto, setembro, quando tem uma decisão de juros dos Estados Unidos, aqui no Brasil, que já incorpora as expectativas de inflação. Aí o mercado nós vamos estar aí já começando a esquentar essa questão eleitoral. As contas públicas vão mostrar um número bastante difícil, difíceis em decorrência da alta de juros, e aí o câmbio começa, então, a ter uma nova trajetória. E o Boletim Focus muda, porque o Boletim Focus é semanal. Então, portanto, Priscila, câmbio, independente da queda de hoje, vai ficar em torno de 5, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas até que se decida definitivamente a taxa final de juros no final do ano, em decorrência do processo inflacionário que está bastante acentuado no Brasil. Então, portanto, o que está acontecendo é isso. Agora, o que isso tem a ver com o produtor? Tem muito a ver com o produtor. O produtor precisa ter mais pragmatismo na realidade financeira. O que é pragmatismo? É onde ele faz as suas operações diante de um cenário real, né? Que a gente está vendo, por exemplo, essa queda brusca aí da soja, do milho, vai ocorrer por quê? Porque essa semana tem reunião de juros, ocorreu por quê? De juros dos Estados Unidos. E como a inflação no mundo todo ela vem perturbando, há a possibilidade, né, de 70%, de acordo com as estatísticas, de que a decisão do Banco Americano não é aumentar a taxa de juros, mas sinalizar que ele pode sim mexer com a taxa de juros. Se isso acontece, também os investidores que estão em ativos reais, como commodities, eles começam a se movimentar. Então, alguns já estão achando, porque nada em 24 horas muda nessa proporção. Alguma coisa tem no cenário. E a coisa que tem no cenário é exatamente um negocinho chamado juros, Priscila. Juros é um negócio que acaba com qualquer atividade econômica quando ele é desproporcional à rentabilidade operacional. Muito bem, Daoud. Obrigada aqui pela sua participação. Uma boa semana. Vamos em frente.
Vamos em frente, Priscila, e não esmoreça. Nunca. Olha só, a seguir, com menos de 2% das áreas de milho colhidas em Mato Grosso, o desempenho das lavouras preocupa agricultores. Em Nova Mutum, o Sindicato Rural já estima perda de produtividade. Nós deveremos ter uma perda de produtividade geral entre 15% e 20% aqui no município. A colheita do milho se aproxima de 2% da área total cultivada em Mato Grosso, segundo o IMEA. Conforme as máquinas avançam no campo, aumenta a apreensão de muitos agricultores com o desempenho das lavouras. Nós vamos falar sobre isso com o Luiz Patrone, que está em Cuiabá. Tem produtor colhendo menos do que esperava, não é isso, Patrone? Seja bem-vindo. Exatamente, Priscila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É o resultado que começa a aparecer agora numa safra marcada pelo plantio mais tardio do que se esperava, né? Cerca de 45% dos milharais foram cultivados fora da janela ideal aqui em Mato Grosso, ou seja, avançaram o mês de março adentro, e esse resultado que começa a aparecer agora diz respeito àquelas lavouras que foram plantadas já na janela ideal, ainda na janela ideal, né? Por isso que gera tanta preocupação entre os agricultores, né? Justamente porque é uma área em que se esperava que a colheita fosse um pouco melhor. Os números a gente vai mostrar daqui a pouquinho, os números preliminares, né, que começam a aparecer aí nas áreas que estão sendo colhidas, mas antes eu quero chamar algumas imagens, né, de lavouras que estão sendo colhidas aqui em Mato Grosso. Como você disse, a colheita está ainda na fase inicial, chegando a cerca de 2%, pouco menos de 2%, justamente porque, como eu mencionei, né, o plantio foi mais tardio esse ano em decorrência lá do atraso da safra de soja, da primeira safra, quando foi colhida aí com cerca de 15 dias de atraso. Consequentemente, o plantio também começou mais tarde da segunda safra de milho e, posteriormente, agora, né, claro, a colheita também tem esse intervalo de tempo aí para ser esperado, esse compasso de atraso considerado aí vindo, né, decorrente desse plantio mais tardio. A gente tem um gráfico que foi divulgado pelo IMEA, vamos mostrar também, pontuando aí que quase 2%, né, da área foram colhidos, e na comparação com o mesmo período do ano passado e também com a média histórica para o período, a gente vê uma diferença bastante acentuada, né? Nessa mesma época, em anos anteriores, mais de 8% dos milharais já estavam colhidos aqui em Mato Grosso, e agora, por esses motivos que eu expliquei, né, está em torno de 2% aproximadamente, segundo o acompanhamento feito pelo IMEA. Bom, a região que está com os trabalhos mais adiantados nesse momento é a região médio-norte do estado, chegando perto de 3% da área total cultivada já colhidos pelos agricultores. No ano passado, nessa mesma época, mais de 11,5% das áreas ali no médio-norte já estavam colhidas, né? O que mostra que esse atraso também, claro, é proporcional. E aí a gente tem algumas fotos da região de Nova Mutum. Essas fotos foram encaminhadas pelo Sindicato Rural ali do município, de áreas que começaram a ser colhidas. Lá em Nova Mutum também a colheita se aproxima aí dos 3%, né? Nova Mutum que fica, claro, no médio norte aqui de Mato Grosso. E de lá, Priscila, vem uma preocupação muito grande, um reporte dos produtores, né, de que há uma apreensão quanto ao desempenho das lavouras. Segundo o Sindicato Rural, o desempenho está muito heterogêneo, ou seja, tem variado muito de região para região dentro do município, o que retrata essa realidade da segunda safra de milho aqui em Mato Grosso. O Emerson Zancanaro, que é agricultor e presidente do Sindicato Rural lá de Nova Mutum, mandou um vídeo para a gente com essa análise, né, o que tem preocupado os agricultores de lá, e a gente vê agora. Aqui no município de Nova Mutum, nós estamos com cerca de 3% da área de milho colhida. As primeiras lavouras estão muito heterogêneas na questão da produtividade. Nós temos relatos de produtores que colheram 70, 90, 120 até 150 sacas por hectare. Isso nos traz muita preocupação, porque cerca de 40% do milho nosso está fora de janela, e são os milhos de fundo, os milhos que serão colhidos no final de julho e início de agosto. Isso quer dizer que nós deveremos ter uma perda de produtividade geral entre 15% e 20% aqui no município. Nós temos que lembrar que nos outros anos, as primeiras lavouras, elas vinham com altos índices de produtividade, e esse ano está inverso, né? Nós estamos tendo já no começo, no princípio da colheita, lavouras com baixo índice de produtividade. Muito bem, né? A grande preocupação com o que vem pela frente nas áreas, né, plantadas ali, como eu disse anteriormente, fora da janela ideal, que estão sujeitas, né, susceptíveis aí à falta de chuvas, que é mais comum nessa época do ano, como a gente vem vivenciando aqui em Mato Grosso.
Lembrando que a perspectiva do IMEA aqui para o Mato Grosso é de que a produção total no estado seja cerca de 10% menor do que a registrada na última temporada, né? Claro, em função da queda de produtividade, a queda da produtividade prevista aqui em Mato Grosso pelo último boletim do IMEA, né, divulgado sobre esse tema, com as projeções aí dessa safra de milho, aponta para um recuo de quase 14% na produtividade média das áreas aqui em Mato Grosso, ficando em torno aí de 93,8 sacas por hectare, bem menos do que foi colhido no ano passado, quando mais de 109 sacas foram colhidas em média aqui no estado. Então esses são os reportes realmente confirmando a preocupação, a apreensão dos agricultores com os primeiros números que começam a ser registrados aqui no estado. Priscila. Muito obrigada, Patrone, pelas informações. Uma boa semana aí pra gente. E já está aberta a votação do personagem Mais Milho 2021. O espaço vai reconhecer o trabalho dos produtores rurais no campo. Vamos conferir agora quem são os indicados desta temporada. Representando as mulheres no campo, Karine Schneider, de Chapadão do Céu, Goiás, nasceu no meio da lavoura e desde cedo foi incentivada a participar das decisões na fazenda. Em 2015, fundou o Grupo FAS, composto por mulheres ligadas ao agronegócio. Elas se reúnem a cada 2 meses para discutir soluções para a produção de grãos. Preocupado com a sustentabilidade e antenado na agricultura 4.0, Cássio é a 3ª geração da família Cossetes. O grande desafio na fazenda, localizada em Ponta Grossa, no Paraná, é aliar mão de obra qualificada com tecnologia. Para alcançar a boa produtividade, a operação inclui cultivares tolerantes e rotação de culturas. Em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, Cláudio Stefanello trabalha para garantir uma produção de milho rentável. A propriedade começou pequena e, aos poucos, o negócio foi ganhando força. Para garantir mais sacas por hectare, foi preciso investir em gestão e manejo eficiente. Conhecido como Professor Pardal, há muitos anos Eliseu Schadler se dedica à produção de grãos. A fazenda Vila Morena, em Boa Vista das Missões, no norte do Rio Grande do Sul, é pioneira no plantio direto, utilizando a técnica desde 1980. Outro exemplo de inovação foi a implantação do rolo-faca, um recurso usado para dar uniformidade na palhada de cobertura. A próxima meta é atingir produtividade de 300 sacas por hectare. Família, trabalho e uma tradição mantida por décadas. Esse é o lema de João Carlos de Domênico. A fazenda, localizada em Campos Novos, Santa Catarina, começou com a pecuária e nos últimos anos a produção de grãos entrou no negócio. O legado na família tem passado de geração para geração. Participe da votação e eleja o personagem Mais Milho 2021. Relembrando, os indicados são Karine Schneider, de Chapadão do Céu, Goiás, Cássio Cossetes, Ponta Grossa, no Paraná, Cláudio Stefanello, de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, Eliseu Schadler, de Boa Vista das Missões, Rio Grande do Sul, e João Carlos de Domênico, de Campos Novos, Santa Catarina. Participe. Para votar é só acessar o site maismilho.canalrural.com.br. A votação fica aberta até o dia 23 de julho. E a seguir, produtor em Cláudio aumenta a produtividade na lavoura de soja de 68 para até 80 sacas por hectare. Os detalhes a gente te conta daqui a pouco. Estamos de volta e em Cláudia, Mato Grosso, o produtor rural Marcos Feldaus aumentou a produtividade na lavoura de soja de 68 para 80 sacas por hectare.
Isso após ele ter feito parte do teste da terceira geração de soja transgênica da Bayer, a Intacta 2 Extend. E é com ele que a gente vai conversar agora. Boa tarde, Marcos. Você teve que mudar o manejo da lavoura com essa nova tecnologia? Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Não, a gente não teve que mudar o manejo. A gente tem uma facilidade melhor, né, com o uso do dicamba, né? Como o Extend ele é resistente a dicamba, então a gente tem mais uma facilidade com o herbicida, né? Onde a gente não consegue ter o controle com o glifosato, a gente pode usar o dicamba. No teste que eu fiz, eu não precisei usar o dicamba porque minha área estava bem limpa, né? Estava bem controlada, a gente não precisou usar. Mas essa facilidade aí garante o melhor manejo da área, sim. Uma área mais limpa e algumas ervas que a gente não consegue controlar direito com o glifosato, que nem a buva, por exemplo, a gente consegue bem facilmente com o dicamba. E você teve ocorrência de alguma doença ou praga nessa área que você cultivou como teste ou não? Não tive pressão de lagarto, porque tem uma proteína a mais também aí nessa nova Intacta Extend, né? Então a gente também não teve nenhum tipo de pressão de lagarta, né? Foi bem tranquilo o nosso teste, né? Tranquilo quanto a essa questão aí. A produtividade foi melhor também e não tivemos nenhum tipo de pressão de insetos, nada, até porque a lagarta não tem por causa da proteína, né? A mais que tem no Extend. E você consegue enxergar nas novas tecnologias desenvolvidas hoje um caminho melhor para a produtividade? Claro, assim como foi a Intacta 1, né, que a gente mudou o patamar de produtividade que a gente tinha aqui no Mato Grosso, a Intacta 2 vem novamente aí para mudar o nosso patamar de produtividade, aí 6, 7 sacas a mais por hectare, né, onde a gente, na Intacta 1, que já é extremamente produtivos alguns materiais, a gente tem aí 6, 7 sacos a mais, né, hoje no valor de hoje são R$1.000 por hectare praticamente. Então eu vejo assim como uma mudança de patamar novamente que a Bayer vem trazendo para nós aqui, que vai mudar completamente a produção do Mato Grosso. Quero agradecer seu tempo conosco aqui para compartilhar essas informações, te desejar uma boa tarde e uma boa semana. Muito obrigado. E o Mercado e Companhia fica por aqui. A gente volta amanhã, terça-feira. Boa semana. Se protejam. Até mais.